Traz paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente no canal da nossa TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente, é o momento em que nós estudamos a lição bíblica. E nesse trimestre estamos juntos, nesta jornada pelo estudo da lição bíblica, desse segundo trimestre deste ano de 2025, que tem como tema Servo em Ação. São os estudos baseados no Evangelho de Marcos. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal da TV Promessa RS, e finalmente assine o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muito obrigado, fique com a gente. Estamos de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema as exigências do servo. Pastor Rogério, já estamos indo aí para a lição de número 8, né? Como anda rápido, né, pastor Alessio? Caminhando já para o final. Né? Parece que começamos esses dias e já estamos no finalzinho. Então, né? Quanta coisa boa nós já aprendemos, Muito. Né? Graças a Deus. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui, ministrando a lição, a missionária Miriam. Missionária Miriam, que é responsável hoje pela igreja, pela Promessa lá em Nova Aurora, em Assis Chateaubriand e também em Ubiratã, na Convenção Paranaense. Miriam, seja muito bem-vinda, bom tê-la aqui com a gente. Por gentileza, fique aqui à vontade para dar a sua saudação inicial a todos os alunos aqui da nossa Escola Bíblica do Sul. A paz do Senhor, pastor Alessio, pastor Rogério, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Como o pastor disse, nós estamos aqui auxiliando no Reino de Deus aqui na Convenção Paranaense e graças a Deus a gente se alegra em poder fazer parte do Reino de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre as exigências do servo. A gente vai observar que nessa escrita de Marcos, quando ele escreve o Evangelho, já ali no início da década de 60, no primeiro século, os irmãos estão enfrentando algumas dificuldades, os irmãos estão passando por algumas provações, e que provações difíceis. E aí eu fico imaginando, será que nós suportaríamos as diversidades que eles viveram no passado? Hoje a gente lida com várias situações e muitas vezes, diante do que eles passaram, são pequenas e a gente já às vezes não suporta. Será que nós teríamos a mesma fé que eles tiveram? Então a escrita de Marcos traz alento ao coração deles, uma forma de incentivá-los a cada vez mais seguir a fé em Cristo Jesus, e assim também é para os nossos dias. Então, fique ligadinho com a gente, esse ensino é muito importante para os nossos dias e também vai trazer edificação a todos. Amém, isso aí, pastor Rogério. Essa é a missionária Miriam. Muito bem. Vai nos auxiliar muito aqui, né, pastor? Com certeza, né? Vai. Primeira vez que ela está vindo aqui, né, tendo essa honra de recebê-la, né? Uhum. E seja muito bem-vinda, né? E fica aí o convite para outras oportunidades, tá? Sempre convidado, né, pastor Alessio? Por favor, nos auxilie. E Miriam, o pastor Rogério, ele é o diretor aqui da TV Promessa RS, né? Então, tem feito aí um trabalho importante aqui na Convenção do Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante também a gente registrar a nossa gratidão ao pastor Silvio que é o superintendente da Convenção Paranaense, que bondosamente também nos cedeu, né, para abrir aí a oportunidade para que a Miriam pudesse nos abençoar aqui na Escola Bíblica do Sul. Pastor Silvio, registramos aqui a nossa gratidão, um grande abraço, um grande homem de Deus, né? Amém. Quem conhece o pastor Silvio é um coração fantástico, um homem de Deus. Deus continue abençoando o pastor Silvio e toda a Convenção Paranaense. E a Miriam, antes de entrarmos aqui, Miriam é teóloga, formada pelo Seminário Teológico Promessista. Qual foi a sua turma, Miriam? Que anos? Nós fizemos o seminário turma 21 e 22, em Cosmópolis. Olha, já está 2 anos, depois que saiu do seminário, passou 2 anos auxiliando a missionária? Aí eu fiquei 2 anos na cidade de Japurá, auxiliando a missionária Eli Xavier. E agora, recentemente, começo do ano, em janeiro, nós assumimos aqui o campo de Nova Aurora.
Aí são 3 igrejas, Nova Aurora, Assis Chateaubriand e Ubiratã. Né? Sim, uma grande responsabilidade. Uma grande né? responsabilidade. Deus deu uma grande oportunidade e uma responsabilidade, né, para ele, né? Maravilha. Miriam, então, a lição de número 8, eu vou pedir, por gentileza, você deu uma introdução histórica extremamente importante, já aguçou, né, tanto a gente aqui quanto todos os alunos que estão aqui conosco, né, a respeito do assunto. O tema fala sobre as exigências do servo. Nós temos aqui o nosso alvo, né, o nosso objetivo aqui da lição, tem o tema, enfim. E aqui, Miriam, a gente faz mesmo como se fosse lá na igreja, né? Onde o professor fala um pouquinho sobre o tema, fala sobre o texto básico, fala sobre o objetivo da lição, né? Enfim, a gente tem essa didática aqui também, tá bom, Miriam? Eu vou pedir, por gentileza, para que você possa dar essa introdução aqui, entrando sobre a lição de número 8. Amém. O texto básico que nós temos dessa lição está em Marcos capítulo 8, versículo 34, e diz: e chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Fico imaginando que desafio é para aqueles que decidem seguir a Jesus. Nós estamos nesse desafio hoje, né? Como nós comentamos um pouquinho atrás, quando Marcos ele escreve esse evangelho, eu fico tentando imaginar a cena. Os cristãos, né, estavam vivendo tempos difíceis. E é interessante que até a lição ela traz essa informação para nós, que o imperador Nero, ele perseguiu os cristãos, e esses cristãos, nesse tempo que eles estavam vivendo, eles eram forçados a entrar na arena de Roma, e eles serviam de comida às feras. Eles eram um alimento às feras, e também essas pessoas, os cristãos, eles eram besuntados, né? Ou a gente pode utilizar outra palavra, untados ou revestidos de piche. Esse piche a gente conhece bem, é uma substância que é utilizada a fazer esses asfaltos, né, que nós temos hoje, e eles eram pendurados em estacas, e eles eram torturadas, e muitas dessas pessoas eram colocadas ali no jardim, e Nero, dentro de seus convidados, essas pessoas serviam como lamparinas. Que situação difícil que os nossos irmãos da fé viveram no início. E é interessante que Jesus ele faz esse convite dizendo: se alguém quiser segui-lo, precisa negar a sua cruz, negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E diante do sofrimento que eles estão passando, imagino que parece que não faz muito sentido, né? O que Jesus pede a eles, porque não é fácil a gente viver o evangelho, mas, por outro lado, mesmo sendo desafiador, nós temos uma esperança, né? Nós temos promessa de Deus em que vai chegar um dia que a gente não vai mais passar por essas situações. Eles foram fiéis ao Senhor, guardaram a fé, e cremos que nós veremos esses irmãos quando nós estivermos com o nosso Senhor. Então, esse evangelho foi escrito de uma forma que servisse para fortalecer e guiar os seus discípulos. E, neste contexto, a exortação a fazerem discípulos, negarem a si mesmo e tomarem a cruz era altamente desafiadora, assim como é para nossos dias. Então, aqui é um conforto e forças para o nosso dia a dia, tanto quanto foi para os nossos irmãos lá do primeiro século, quanto para nós. E há promessas de vitória, né? Há um convite de Jesus. A gente vale a pena seguir, mesmo diante das diversidades, vale a pena seguir Jesus. Amém, né? Amém. Exatamente isso, né? E esse contexto histórico que a Miriam nos lembra aqui, dá um sentido muito forte, né, nas palavras de Cristo, né? Como bem no primeiro comentário que a Miriam nos lembrou, né? Se nós faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá, né? Porque não é uma coisa simples, né? Diante de tanta situação, tem perseguição, o evangelho está começando. No começo do evangelho tem uma inquisição judaica, daqui a pouco vai ter uma inquisição romana, e enfim, e nesse contexto dizer assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sim, me siga. Não, e o interessante foi o que ela colocou, né? São fatos assim, coisas, muito sofrimento que eles passavam, e hoje às vezes a gente, para ir numa igreja, que é o básico, ir no sábado, num domingo, numa quarta-feira, parece que nós já estamos fazendo algo
tremendo, né, grandioso, né? E quando a gente para olhar, né, o que eles passaram lá, que esses discípulos passaram ali, a gente vê que o que a gente faz hoje é praticamente nada, né? Perto do que eles fizeram, né? São heróis mesmo. São heróis. Queria, seguindo aqui, nós temos agora a primeira parte, né, com os olhos no Evangelho. São 2 tópicos. O primeiro fala sobre conhecimento pessoal e o segundo fala sobre compromisso pessoal. E aí as perguntas que se seguem são 4 perguntas que estão relacionadas a essa primeira parte aqui, com os olhos no Evangelho. Então a gente vai direto aqui nas perguntas e aí a gente vai fazendo aí esse link com os comentários para a gente poder ganhar aqui a qualidade do tempo. A primeira pergunta diz assim, com base em Marcos 8, versículos 27 a 29, responda: qual era a visão do povo sobre Jesus? O que os discípulos pensavam dele? Amém. Eu quero ler aqui para nós comentarmos um pouquinho. Marcos capítulo 8, versículo 27 e o versículo 29, diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Pergunta ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amém, glórias a Deus. Quando a gente observa essa conversa de Jesus com os seus discípulos, eles estão caminhando, Jesus está ali nas proximidades de Cesareia de Filipe, e Jesus ele começa a conversar com seus discípulos para saber o que o povo está dizendo a respeito dele. Quando a gente observa o cenário da nação de Israel a respeito da promessa do Messias, nós sabemos que desde o Antigo Testamento, lá, a primeira fala do próprio Deus prometendo um Salvador, um resgatador, a gente encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está falando sobre o Messias, que ele seria enviado. E o povo de Israel tinha uma visão de um Jesus, uma pessoa, um ser humano que viria, que seria o rei da linhagem de Davi, mas esse rei, ele seria para resgatá-los do domínio agora de Roma, porque eles estavam sob o domínio de Roma, e Jesus seria esse governo que assentaria, tomaria o trono das mãos de Roma e governaria com a sua nação. Seria um governo terreno. Essa é a visão que a maioria dos judeus, inclusive aqueles que não reconheceram a Cristo, ainda tem essa visão. É um Messias que ele nasceria de uma linhagem real, alguém de posição, de status, mas a gente observa que os profetas falavam a respeito desse Jesus que iria nascer, que iria enfrentar a cruz, que iria morrer e ressuscitar. Mas eles tinham essa visão equivocada. E diante do ministério de Jesus, algumas pessoas já tinham essa visão de que ele era um profeta, que poderia ser até o próprio João Batista, ou o profeta Elias, que foi uma figura importante do Antigo Testamento. E as pessoas tinham essa visão equivocada. Porque parece que por causa daquele orgulho que eles tinham de serem descendentes, né, de Abraão, era estranho vir um rei, mas esse rei não governaria aqui com eles, né? Iria para uma cruz. E a gente, em outras perguntas, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa cruz, porque ele vai ter uma morte vergonhosa, ele vai se tornar maldito. Parece que não faz muito sentido, né, para a nação de Israel, mas de fato esse Jesus, ele é o verdadeiro Messias, né? Ele veio sim para cumprir, para nos resgatar do domínio das trevas e nos trazer para a sua graça, né, para perto dele e nos resgatar e nos livrar. Esse sim é o Messias, não esse que até os seus discípulos, né, até esse momento tinha dúvida ainda, eles não conseguiam compreender, eles também acreditavam que Jesus seria esse que iria tomar o governo de Roma. E quando Pedro responde a Jesus que ele é o Cristo, os versículos abaixo vai demonstrar que Jesus ele vai falar com Pedro. O Evangelho de Lucas ele aponta isso, que foi o próprio Espírito Santo que trouxe luz ao coração, né, de Pedro, para que ele pudesse falar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Cristo.
Tudo bem, né? Muito bem. Interessante. E eu fico pensando exatamente isso que a missionária Miriam acabou de nos ensinar, né? O contexto deles, né? De fato, eles acabaram tendo um equívoco mesmo na aplicação das profecias. Porque as profecias falam de um Cristo vitorioso, que vai assentar-se no trono de Davi, um reino eterno e tal, enfim. E isto é profecia. Mas a profecia também fala em Isaías 53 do servo sofredor. Sim, né? sim. Mas ele está oprimido por Roma e tal, então a ênfase era de libertação, de libertação, de libertação. E Jesus fala, olha, a profecia de que da tribo de Davi, no trono, um reino que não terá fim, isso vai se cumprir depois. Agora é o servo sofredor. Mas eles não viram, como a missionária Miriam acabou de nos orientar aqui, né, de nos ensinar. Eles estavam só nessa questão do triunfo. Sim. Alguém que vem libertar, e acabaram, a grande maioria, pelo menos o judaísmo de lá e de hoje, né, acaba não reconhecendo Jesus como a salvação de todos. E também eles esperavam alguém como um rei que viria para governar, de fato ali, ordenar e tal. E quando veio Jesus com essa simplicidade, caminhando no meio do povo, né, o pessoal desconfiou na época lá. E os discípulos, como a Miriam colocou aqui para nós, eles só conseguiram perceber com o caminhar. Isso. Quando viu o que aconteceu, os milagres que Jesus foi fazendo, os ensinamentos que Jesus foi mostrando para eles ali durante o ministério dele, e aí sim ele conseguiu passar essa confiança, né? Porque, de fato, para nós hoje, que nós lemos a história já montada e contada e toda organizada, a gente consegue compreender, obviamente, a nossa fé, a nossa crença, né, de que aquilo ali é verdade. Mas para quem está vivendo aquilo, é um pouco complexo mesmo. Porque é aquilo, as pessoas esperavam um ser quase que inacessível, vamos dizer assim, um rei que, né? E quando vem alguém muito simples andando no meio do povo, há uma desconfiança, né? Então, aconteceu exatamente isso. Mas o caminhar com Cristo acaba que mostrou, né? O sofrimento junto, porque ele, em momento algum, ele abandonou os seus discípulos, né? No momento de caminhada, todos os momentos ele passou junto, né, com esses discípulos para ganhar experiência para que continuasse depois com esse evangelho. E quem sabe, missionária Miriam e pastor Rogério, só aproveitando o gancho aqui, eu acho que é importante que a gente faça também que a gente abra um pouquinho para tentar entender, né? Quando eles pensam assim, eles esperavam um rei vitorioso para libertar, enfim. Essa esperança deles não era uma esperança sem sentido, porque o Messias é um dos papéis do Messias. Exato. Né? Exato. As profecias falam desse Messias libertador, vitorioso, que vai se assentar, que vai reinar e tal, enfim. Tudo está lá nas Escrituras. Só que a mesma Escritura fala que ele também viria como o servo sofredor, que está lá em Isaías 53. Só que essa ênfase eles não deram, eles acabaram esquecendo, eles acabaram até que negligenciando mesmo, né? Enfatizaram apenas um lado. Aí Jesus fala, ok, isso é verdade, mas será no futuro. No presente é essa do servo sofredor. Eu sou o mesmo. As profecias, elas são reais, elas são verdadeiras. Só que elas não vão... essa profecia de sentar e reinar vai vir depois, não se preocupe. Né? Mas foi no caminhar que eles foram entendendo isso. E o detalhe é que essa libertação, eles esperavam algo momentâneo na situação que eles estavam passando, sendo que Jesus veio para a libertação eterna mesmo, para nos limpar e que nós tenhamos a vida eterna com ele em salvação. Né? E eles estavam pensando que era aquele momento de dificuldade que eles estavam passando. Né? E um detalhe também, né, pastores, a gente observou isso em algumas lições passadas, que para a nação de Israel, os judeus, eles não aplicavam o Isaías 53, né, como o Messias, mas sim, eles entendiam que era a respeito da nação. Eles tinham essa visão, né, que eles, assim, o Isaías 53 estava falando da nação de Israel e não do próprio Messias, né? Exatamente. Aí tem toda essa complicação teológica que é nesse caminhar que Jesus vai colocando os pingos nos is. Exato. Né? Isso aqui é assim, e ele vai, enfim... Até que eles vão entendendo. Né? Exatamente. E nós vemos como que é algo divino, né? Porque, assim, todo um povo ali que, vamos dizer, que é o povo de Deus, né? Que era quem tinha a missão ali de levar essa palavra, não pôde compreender a partir de 12.
Jesus conseguiu discipular esses 12 para que esses 12 multiplicassem até chegar em nós hoje. Tem que ser algo divino. Tem que ser. Como é que aconteceria isso? Né? A partir de conseguir multiplicar para 12 e chegasse a nós. Né? É algo sobrenatural. Né? Amém. Pastor Rogério, acho que agora a gente vai para a segunda pergunta, né? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela nos coloca assim. Com base em Marcos 3, 14, 8, 30, e no comentário, por que uma compreensão inadequada sobre Jesus prejudica a proclamação do Evangelho? Missionária, nos auxilie, por favor, com essa resposta. Amém. Eu vou ler novamente rapidinho. O Evangelho aqui, versículo 14 do capítulo 3, diz: escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. E quando a gente olha o capítulo 8, versículo 13, Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Não parece que os textos estão entrando em contradição um com o outro? Jesus, ele convida os 12 para que eles possam pregar, mas agora Jesus está advertindo para que eles não comentem, né? Interessante quando a gente vai observar todo esse cenário que a gente está falando, desse contexto dos discípulos saberem quem é Jesus, a visão equivocada que eles tinham a respeito do Messias, é nesse sentido que Jesus está pedindo para que eles não falassem a ninguém, porque eles não tinham compreensão ainda de fato o que seria esse Messias, né? A missão de Jesus é enfrentar a cruz. E é interessante que quando a gente observa nos nossos dias nunca se falou tanto de Jesus como nessa época, sofisticadas e interessantes tecnologias de comunicação. Olha para você ver, hoje eu estou aqui, próximo a Cascavel, no Paraná, vocês no Rio Grande do Sul, nós estamos estudando a lição bíblica. A tecnologia providenciou isso. Mas muitas vezes, nesse contexto moderno, Jesus não passa de uma mera palavra definida, desponjadas de explicações bíblicas. Outras vezes, dão-lhes o conceito e o conteúdo que consideram melhor. Eu acho interessante isso, porque quando a gente pensa nessa pergunta, uma compreensão inadequada sobre Jesus prejudica a proclamação do Evangelho? Com toda certeza. Com toda certeza prejudica, porque nós precisamos ter convicção e ter conhecimento da essência do que o Evangelho está dizendo a respeito de Jesus. E quando a gente não tem clareza, como é que nós vamos falar a respeito de Jesus? A gente falar o nome de Jesus por si só, ele não faz sentido. Porque quando a gente está falando sobre as exigências do servo, e nós sabemos que o Evangelho, a pregação de Jesus em todo o tempo, assim como foi a pregação de João Batista, é para que a gente se arrependesse. Trata-se de arrependimento, é uma mudança, uma transformação de mente. E quando nós não temos uma pregação que nos leva a esse arrependimento, ela não faz sentido. Então, falar de Jesus por si não é pregação. É claro que muitas vezes a gente utiliza aquela frase, né, que é muito conhecida, Jesus te ama. Dentro disso, a frase em si só, Jesus te ama, as pessoas parecem entender. Eu tenho compreensão que Jesus me ama. Mas, de fato, eu entendo o amor de Jesus por mim a ponto dele enfrentar a cruz. Esse questionamento que nós precisamos fazer. Então, uma compreensão inadequada produz uma proclamação inadequada. As palavras Jesus é usada hoje como um emblema sem conteúdo a que se convida nossa geração a seguir. Infelizmente, nós estamos vendo muito isso, não é verdade, pastores? E está aqui o desafio, diante dessa lição bíblica, a gente proclamar Jesus de uma forma em que as pessoas possam ter compreensão de quem ele é e leve ao arrependimento, para que essas pessoas tenham a vida transformada, para que elas sejam salvas. E é interessante que a lição ela diz para a gente, devemos temer este emblema sem conteúdo, que é a palavra Jesus, não porque não o amemos, mas exatamente porque o amamos. Exatamente isso, né? E missionária Miriam e pastor Rogério, eu fico pensando assim, né? É tão lindo e tão profundo. Eu acho que quando essa frase da lição que a Miriam citou para a gente aqui, né? Que a compreensão antecede a proclamação. Uma compreensão inadequada produz uma proclamação inadequada. Isso é tão maravilhoso.
Eu acho que a missionária Miriam vai ter que voltar um outro dia aqui para a gente fazer uma lição bíblica só sobre isso aqui, né? Porque, de fato, né? Sim. É um negócio extraordinário mesmo, né? É. A compreensão inadequada do evangelho, ela resulta em tudo é comprometido, né? Sim. Tudo é comprometido, né? Sim. E é exatamente isso mesmo, né? A compreensão, é relacionamento, é entender. O evangelho tem que entrar mesmo. Porque senão não é da boca para fora. A gente sempre fala assim, ó, evangelização não é propaganda. Nós não fazemos propaganda de Jesus. Nós anunciamos Jesus. Exato. Né? Porque Jesus não veio para ser famoso. Sim. Jesus veio para ser Deus na vida das pessoas. Né? Não é fazer Jesus famoso. Ele não veio para ser famoso, ele veio para ser Deus, para mudar a vida. Né? Então, isso é tão profundo, né? E a Miriam foi perfeita, né? Muito feliz no comentário dela. É pena que o nosso tempo nós não temos tanto tempo assim, porque isso aqui é algo extraordinário. Extraordinário. E é assim, né, pastor? O que ela colocou, que é essa profundidade, exatamente. A pessoa, para ser médico, por exemplo, ela tem que estudar muitos anos, né, para ela ter um conhecimento, adquirir o conhecimento para aplicar depois. E para falar de Jesus, a gente também tem que adquirir esse conhecimento, né? A gente tem a Bíblia, que é a nossa principal ponto de fé. E às vezes as pessoas, como ela falou, fala de Jesus, mas muito vão, né? Fala de Jesus muito superficial. E aí as pessoas acabam não tendo um entendimento correto de quem é Jesus de verdade. Aquilo que ela falou para mim foi muito marcante, que a missionária colocou: Jesus te ama. Tudo bem, pessoal, que Jesus te ama, mas aquilo que ela colocou, amado ao ponto de morrer na cruz, é muito profundo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de levar esse evangelho nessa profundidade, né? De ter esse compromisso de ser profundo realmente para falar quão é grande esse amor de Jesus por nós, né? Eu acho que isso é o principal diferencial, né, pro cristão. E é maravilhoso, né? Muito. É isso, missionária? É verdade, né? E é interessante, a gente disse, hoje se ouve a falar de Jesus em todos os lugares, por causa da tecnologia que facilita, mas a gente pode dizer assim, será que a situação está bem assim? Muito se fala, mas pouco se vive, né? O verdadeiro evangelho. As coisas estão sendo distorcidas. O evangelho de Cristo, né? A verdade está sendo distorcida. E a gente segue o evangelho segundo aquilo que me cabe. Se me faz bem, é assim que eu caminho. A gente não tem esse choque, né? De entender que somos pecadores, para que haja essa transformação de mente, né, de vida em Cristo. Amém. Amém. Lindo, né? É isso aí. Amém. Terceira pergunta, missionária Miriam, diz assim, ó. Com base em Marcos 8, versículos 34 a 38, e no comentário anterior responda: o que significam as expressões a si mesmo se negue e tome a sua cruz? O que pode acontecer com os que tomam a cruz? Desafio, né? É um desafio na vida do cristão. Quando a gente decide falar sim ao Senhor, é um desafio que a gente enfrenta diariamente, né? E a gente pode dizer que é um negar a si mesmo diário, não é verdade? Porque esse negue-se a si mesmo vai nesse confronto com o nosso desejo, os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, né, com a nossa vida, a respeito daquilo que a gente planeja, né, vai bem de encontro com isso, porque agora a gente não vive mais a nossa vida segundo aquilo que a gente deseja. Agora a gente vai entrar no padrão de Cristo, seguindo a vontade dele. E nós vamos ser confrontados em relação a isso, porque muitas vezes na maioria das vezes, a gente vai precisar abrir mão do nosso eu para que Jesus seja glorificado a partir de nós e também para que a gente comece a ter esse caminhar com Cristo, né? É alguém que decidiu viver para Cristo, então ele abre mão de si mesmo. Né? Não é mais os meus desejos, os meus anseios, aquilo que eu quero fazer, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. E nisso acarreta decisões que a gente toma, que muitas vezes a gente sai prejudicado. Em uma lição a gente estava estudando que a gente comentou numa lição em célula,
que nós precisamos levar desaforo para casa. Mas quem quer levar desaforo para casa? Né? A gente não tem sangue de barata, não é assim que a maioria dos cristãos diz, eu sou cristão, mas a minha mão não. E vai de encontro com isso, né? A gente vai abrindo mão de quem somos e vai permitindo que o Espírito Santo nos refaça, né, conforme a vontade de Deus. E glórias a Deus por isso, porque por mais difícil que seja, nós sabemos que vai chegar um momento que isso vai resultar em algo glorioso demais. E a gente vai comentar um pouquinho mais à frente a respeito disso. E essa questão de tome a sua cruz, eu achei interessante que a lição trouxe essa informação, porque nós temos o costume de dizer assim, meu esposo é a minha cruz. Ai, tal pessoa é a minha cruz, ou essa doença é a minha cruz, ou meu chefe, ou a minha chefe, né, é a minha cruz. Mas é um pensamento equivocado que as pessoas têm a respeito, né? A lição vai explicar para nós que naquele contexto a cruz era um símbolo de morte, e Jesus, ele enfrenta essa morte em nosso lugar, e Jesus, ele foi punido pelos seus inimigos, né, com a crucificação. E é interessante que Gálatas 3:13 vai dizer que ele se torna maldito em nosso lugar, né, ele nos resgata, e ele assume ali a posição, né, Jesus se torna pecado em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Então, diariamente, pessoas eram crucificadas no primeiro século, assim como aconteceu com Cristo. Aqueles que recebiam essa sentença precisavam carregar a cruz, a haste horizontal de madeira até o local da execução. Fico imaginando, né, essa trajetória que Jesus viveu. Então, nós somos convidados, né, por Cristo a morrer para nós mesmos. Morrer para nós mesmos para que a gente possa ter vida em Cristo. Porque esse morrer é necessário. Jesus, ele faz esse convite para aqueles que desejam segui-lo. Nós precisamos estar dispostos a sofrer por este evangelho. E aí, em Mateus capítulo 5, né, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, e se não me falha a memória, o versículo 11 vai dizer isso, aqueles que perseguidos por causa do nome de Jesus, bem-aventurados sois, né? E porque vai chegar um momento em que nós vamos receber a nossa recompensa por isso. É claro que nós também não devemos tomar essa decisão pensando que vamos receber. Deve ser uma atitude de amor por Cristo, deve ser uma atitude de coração, de sentimento sincero diante de Cristo, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez na cruz por nós, e a gente então aceita tomar a nossa cruz. A gente morre, a gente vai ao madeiro, morremos para nós mesmos para que Cristo possa viver em nós. Amém. É isso aí. Então, interessante. Pastor Rogério, eu fico pensando, como eu disse a missionária Miriam, né? Negar-se a si mesmo é renúncia, né? Ninguém quer levar desaforo para casa. É difícil, né? É difícil. Né? Esse é um mandamento difícil de ser cumprido. Né? Eu fico pensando assim, ó, a hora que Cristo fala, negue-se a si mesmo. Alessio, negue-se a você. A única forma de eu habitar em você é se você renunciar a você, porque a gente não pode ficar brigando pelo mesmo espaço. Você sai e eu entro. Eu entro. Você sai, eu entro. Mas a gente tem tantas desculpas, né? A gente tem até um monte de desculpa para justificar os nossos erros, né? Enfim, agora, por isso que negar não é simples. E morrer, pegar a cruz, porque Jesus sabe, ele entende que ele vai pegar a cruz dele e vai morrer. Eu vou morrer. Agora você pega a sua e vem morrer comigo, né? Então não é uma coisa simples. Negar-se a si mesmo é que faz diferença entre o homem e o menino. Sim. Entre o maduro e o imaturo. Sim. Entre quem já cresceu em Cristo e quem ainda está no processo. É a hora que a pessoa entende mesmo, tanto intelectualmente, mas quando isso se transforma em fé, né? Sim. Como disse a missionária Miriam, é um negócio fantástico, fabuloso. Porque é brigar contra os desejos da carne, né? Porque o ser humano hoje se vê muito... tudo que ela colocou desde o início, a tecnologia, enfim, tudo que nos oferece hoje tende a nos tirar a atenção de Jesus, né, do nosso verdadeiro foco, né? E a gente não está dizendo que essas coisas a gente não pode, mas a questão é onde está o nosso foco principal, né? E essas coisas tudo nos tira desse foco. Então Jesus, ele acaba ficando como um segundo plano, às vezes é o meu ego, tudo meu é em primeiro lugar, aí o que sobrar fica para Jesus, né? E o que está colocando aqui negar a si mesmo é exatamente isso, é o contrário, é inverter essa pirâmide, né? Na verdade é o seguinte, eu dedico tudo a Jesus e o que sobrar é meu,
Né? E esse deveria ser, isso é o mandamento que Jesus colocou para nós. Ele em primeiro né? lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Exatamente. E quando ele chama para essa morte na cruz, ele morreu na cruz por algo que não era culpa dele. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado. Então ele está chamando nós para pegarmos essa cruz aí, mas ele pagou todo o preço por aquilo ali. O que ficou para nós hoje é muito mais fácil do que o que ele fez. Né? Porque assim, hoje a gente tem países que tem perseguição e tal. Nós aqui temos uma certa perseguição, diferente, obviamente, daquela época de outros países, mas nós temos. Às vezes você é o crente quadrado, você é o cara tosco no meio da onde você vive. Né? A gente estava até conversando esses dias ali com os adolescentes, né? Quando fala com relação a namoro, sexualidade. Então, se você ainda está se guardando por um casamento, você é fora, você não sei o quê. Então, o mundo ele vai te levar a isso. Ele vai tentar fazer com que você se corrompa. E é aqui que você está exercitando esse negar a si mesmo. Porque às vezes a carne vai querer mesmo. Pelo ouvir, pelo tudo que as pessoas vão falar, vai querer. Mas você sabe o que é certo. Porque o cristão, ele sabe. Ele pode até fazer errado, mas ele sabe que ele está fazendo errado. Né? E é interessante, né, pastores, que a lição ela traz uma informação, né, que o alerta de Jesus é inequívoco. Quem pretende desviar-se da cruz pensando poder salvar-se, coloca-se no caminho de condenação. E aí ele continua, né? Quem ao contrário assim fizer, enfrentar a cruz por causa de Jesus, encontra a salvação. Perfeito. É nadar contra a maré. É isso aí. Mas é a graça de Deus que nos fortalece. Né? Exatamente. E aí, pastor Rogério, estamos caminhando aí agora para a quarta pergunta, né? Quarta pergunta. Vamos lá. É a quarta e a última, né, dessa primeira etapa. Aqui, a pergunta é assim, missionário, ó. É simples. O que significa a expressão siga-me? De Marcos 8,34. Leia também 1 João 2,6 e Colossenses 2, do 6 ao 7 e 3,17. Nos ajuda aí, nos auxilia com essa resposta. Quando a gente lê essa expressão, siga-me, parece ser muito simples, né? Você vai seguir Jesus, ele vai virar à esquerda, eu viro à esquerda. Né? Parece que é você seguir, como a gente vai para algum lugar, em várias pessoas, né? Um carro vai seguindo o outro, né? Parece que é simples, né? Mas é uma palavra simples, mas que tem uma profundidade muito grande a partir de quem está pedindo para que a gente o siga, né? Que é Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo de vida, né? Jesus, ele é quem nós devemos, de fato, seguir, e nós precisamos aceitar esse convite de Jesus, porque a nossa vida agora vai ser uma vida totalmente transformada, uma vida totalmente moldada pela sua vontade. E essa é uma decisão de modelar a vida a partir de Cristo. Então, aquilo que a gente estava comentando, né? Os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus propósitos, aquilo que eu penso para mim, não é mais da forma que eu mesmo penso. É agora segundo a vontade de Deus. Mas é interessante a gente falar também que nós podemos ter os nossos sonhos, nós também podemos nos planejar, mas como que nós fazemos isso agora? A partir da vontade de Deus, porque quando a gente faz essa decisão, porque é uma decisão que nós precisamos fazer diante de Deus, de seguir a Jesus, automaticamente a gente vai começar a viver no centro da vontade de Deus. Nós vamos começar a imitá-lo, nós vamos começar a compreender a vontade de Deus para nós, e a partir disso os nossos sonhos vão estar alinhados com os sonhos de Deus para nós, né? As nossas vontades vão estar alinhadas com a vontade de Deus. Então, a gente precisa ter essa clareza, né, de seguir a Jesus. Ele não é simplesmente, como a palavra somente diz, né, segui-lo, mas vai mais além disso, é pensamento, é prática, é decisão, é atitude, é abrir mão do eu, né, é renúncia, como o pastor Alessio comentou isso de fato, porque sem a renúncia, sem arrependimento, a gente não consegue seguir, né, e quando a gente decide seguir a Jesus, aí nós vamos ter que imitá-lo de fato como ele é. E para imitá-lo, não é fácil. Não é fácil, é diário. Interessante que eu estava conversando com um jovem, a gente está fazendo estudo bíblico com ele, e ele estava muito amargurado e triste, porque ele falou assim, olha, tem dias que eu fico com raiva, eu choro, porque eu estou sendo confrontado no meu serviço a respeito da minha fé.
eles estão zombando de mim por causa da minha fé. E eu fui conversando com ele, trazendo orientação, até citei o texto de Mateus, capítulo 5, das bem-aventuranças, ali que Jesus está orientando quem sofrer essas afrontas por causa do nome dele. Mas percebe que, de fato, não é fácil, porque quando a gente vive na pele as diversidades da vida, quando a gente é confrontado à fé no dia a dia, muitas vezes a gente vai querer pensar, será que vale a pena seguir Jesus? Será que de fato mesmo eu abrir mão disso ou daquilo outro? Renunciar, não estar com os amigos muitas vezes, ou não fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo, por causa do nome de Jesus, será que de fato vale a pena? Porque no momento que as pessoas zombam da gente, brincam, faz chacotas por causa da fé, o negócio é complicado. Mas aí a gente se lembra dos nossos irmãos aqui que estavam sofrendo essas situações lá no início, no primeiro século, e a gente percebe que foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. E vale a pena, sim, né? Vale a pena a gente olhar para Cristo, olhar para a cruz, fazer essa decisão de seguir e, de fato, sim, ser um seguidor de Jesus. Não como aquele jovem que ficou pensando, será que eu vou, será que não vou? E queria não seguir Jesus e assim decidiu cuidar. Deixa eu primeiro enterrar meu pai, que depois eu penso, né? E de fato, é necessário uma renúncia diária para que a gente viva a vontade de Deus. Amém. É bem profundo mesmo, né? Quando a missionária fala assim, ó, seguir Jesus, caminhar imitando Jesus, essa expressão, ela toma uma profundidade absurda, né? Sim. Porque parece, não é uma coisa simples assim, não, vem e segue-me de qualquer jeito, né? Uhum. Ele está dizendo para você segui-lo, mas para imitá-lo, né? Sim. Não é só com palavras, né? Como a missionária colocou, são atitudes mesmo, né? São ações. Então a pessoa ela tem que agir como Jesus agiu, né? E a gente vê às vezes muitas pessoas falam muito bem da palavra, a gente vê muitos pregadores que pregam muito bem a palavra, mas quando você vai ver o ministério verdadeiro, a vida verdadeira das pessoas, está completamente divergente daquilo que se prega, né? Então essa chamada, ela é muito, esse siga-me, ele é como nós falamos e como a missionária colocou, ela é muito simples, mas ela tem uma profundidade muito grande. O seguir não é um ato simplesmente de eu falar, mas é o ato de eu praticar, né? De eu agir como Jesus agiu. Se eu estou nessa situação, como Jesus agiria? Jesus, né, como ela colocou ali, Jesus vai falar que essa mão não é crente, eu sou mais essa mão? Não. Jesus ele vai agir da maneira mais simples, né, e eficaz possível ali para resolver uma situação e não para aumentar o tamanho do problema, né? Então nós temos que ser assim como cristão, né? Imitá-lo. Exatamente. Como Jesus agiria? É assim que eu vou agir. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Não é fácil, né? Não. Mas é o nosso dever. Isso né? mesmo. Eliana, nós vamos caminhar agora aqui para a segunda parte, com os olhos na vida, que são duas aplicações, né? São dois momentos em que a gente faz uma aplicação aqui. A primeira parte diz assim, ó, firme decisão é uma exigência de Jesus para quem deseja segui-lo. E a pergunta de número 5 diz assim, baseando-se em Lucas 9, 59 e 60, e no texto da primeira aplicação, comente sobre aqueles que querem seguir a Jesus, mas ainda estão relutantes. O que esse texto nos ensina? Quando a gente lê o texto, né, a gente observa Jesus respondendo, ao outro disse, segue-me, né, mas os homens responderam, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Parece que Jesus não está se importando, né, com esse homem que tem alguém para enterrar, mas a gente observa que, de fato, aqui, né, não há um enterro, no momento, não há uma morte acontecendo, mas sim o fato dele querer fazer uma decisão mais à frente. Ele está adiando a sua decisão de seguir a Jesus, e nós somos convidados a fazer essa decisão pessoal, voluntária e firme. Nós precisamos tomar essa decisão de seguir a Jesus. Como a gente comentou, ela não é fácil, ela requer exigências. É interessante que Jesus, ele faz esse convite, vem e segue-me, mas ele não nos obriga. Então, se a gente toma a decisão de segui-lo, nós precisamos entender que há exigências. Se assim nós tomamos essa decisão por livre, espontânea vontade, graças a Deus por isso,
né? E mesmo que tenha exigências, vale a pena a gente tomar essa decisão por seguir, mas é necessário a gente abrir mão de algumas coisas, abrir mão do eu, ter essa renúncia que nós já comentamos, fazer essa decisão por Cristo, ter arrependimento e seguir a Jesus como de fato nós precisamos, né? E imitá-lo. Amém. Amém. Bênção. Muito bem. Pastor, acho que não precisa nem de comentários, né? Foi bem claro e bem objetivo. Assim, cirúrgica essa resposta, né? Então, nós vamos para a segunda pergunta, né, da segunda parte aqui, que ele coloca o tópico assim, ó. Máxima prontidão é exigência de Jesus para quem deseja segui-lo. E a pergunta vem, leia Lucas 9, do 61 ao 62, e comente a frase, a decisão por seguir a Jesus não pode ser adiada. Então, é um comentário meio que pessoal, mas, né, acho que serve aqui para todos nós, né? A decisão de seguir Jesus não pode ser adiada, tem que ser imediata. É isso mesmo, missionário? É exatamente isso. Nós não podemos adiar para amanhã. Há muitas pessoas que dizem, afirmam assim, no tempo de Deus vai acontecer. E quando a gente vai olhar que Hebreus vai dizer, ele vai dizer assim, se ouvides a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. O que Jesus está dizendo? É o hoje. A nossa decisão de segui-lo é o hoje, é o agora. Pela graça e misericórdia, a gente planeja que amanhã nós temos vida, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai estar com vida, porque o fato é que nós não temos controle sobre a nossa vida daqui a 1 minuto. E a gente, né, se acostuma a viver assim, pensando, não, eu tenho mais alguns anos de vida. Mas o fato é que a decisão de seguir a Jesus, ela precisa ser imediata e agora. Quando Jesus ele chama os discípulos e eles estão trabalhando, Jesus se direciona a eles e os chama a seguir. A Bíblia diz que imediatamente eles largam as redes e começam a seguir Jesus. A Bíblia não aponta que eles vão perguntar para o Pai se eles poderiam, né? Se eles vão consultar a família, ou Pedro vai consultar a esposa, imediatamente eles largam tudo e seguem a Jesus. Assim também tem que ser a nossa prontidão, né? De não se demorar, não se delongar, porque nós seres humanos somos assim. A gente quer deixar tudo para depois, para o amanhã. Mas se tratando desse chamado de Cristo, né? Que ele nos faz esse convite, nós precisamos tomar a decisão hoje, porque vai valer a pena a gente seguir a Jesus. Amém. Graças a Deus. E pastor Rogério e missionária Miriam, é bem possível que a maioria, né, dos que estão conosco na Escola Bíblica do Sul sejam pessoas que já tenham feito essa decisão, né? Alguns já fizeram essa decisão há décadas atrás. E estão perseverantes, né? Vem luta, vem dificuldade, passa ano, sai ano, e está ali o nosso irmão, a nossa irmã, firme na fé. Isso é lindo, né? Isso é lindo ver isso é lindo. Mas a gente ora para que os irmãos também possam compartilhar sempre os nossos links, e não só os nossos irmãos, a gente diz assim, todo aquele conteúdo que a igreja produz, né? Porque, de fato, né, existem tantas pessoas que estão próximas da gente, às vezes é um filho, é uma filha, é o pai, é a mãe, ou é o esposo, a esposa, enfim, que são pessoas que precisam urgentemente mesmo tomar essa decisão. Estar com Cristo não pode ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser urgente mesmo, né? Tem que ser urgente. É uma prontidão mesmo, como disse a missionária Miriam, quando Jesus chega para os apóstolos, vem e segue-me. Eles deixam absolutamente tudo, e esse tudo é muito amplo, eles deixam tudo, deixam a família, deixam o local, deixa os amigos, deixa a profissão, e deixa tudo. Sim. E segue Jesus imediatamente, né? Então, que esse evangelho alcance mesmo, né? Sim. Milhares e milhares e milhares de corações, para que possam tomar essa decisão urgente por Cristo. Com certeza. E foi como a missionária colocou, existem muitas pessoas que ficam, realmente é no tempo de Deus, eu não estou preparado ainda para ir para a igreja, né? Como se a gente tivesse uma preparação para ir para a igreja. Ao contrário, é a igreja que vai nos preparar, né? Porque as pessoas têm, às vezes, a concepção errada, né? Porque assim, a igreja é o lugar dos santos, porque nós somos separados para o Senhor, mas não é questão de perfeição. Nós não somos perfeitos, nós estamos ali cada dia sendo transformados pelo Espírito Santo, né? Sendo convertido cada dia, né? Porque a gente acaba no nosso dia a dia ainda assim cometendo as nossas falhas, os nossos erros, mas nós estamos ali constantemente buscando, né,
essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, como a missionária colocou, acho que nós não temos que esperar estarmos preparados. Nós temos que tomar a decisão imediata, assim como já foi colocado, imediata. E aí o Senhor vai trabalhando no nosso coração e nos convertendo cada dia, né? Acho que é isso, né, pastor Alessio? Não é isso, missionário? Sim, com certeza, né? E a gente falando sobre esse assunto, é algo que eu gosto muito, né, em relação ao discipulado, ser um seguidor de Jesus. Conquanto, com certeza, eu olho para mim e eu falo, meu Deus, eu preciso ainda melhorar em muito. Ai de mim, se eu achar que eu já estou bem. Deus o sabe, que é um desafio. Nós ainda temos muito que aprender na caminhada cristã, mas o fato é que a gente não pode deixar de continuar esta caminhada devido às imperfeições, porque outro detalhe, né? Algumas circunstâncias que sobrevêm e devido a algumas falhas já imaginam que já perdeu tudo, né? Pelo contrário, em nome de Jesus, né? Arrependa-se e segue avante, né? Porque vale a pena a gente concluir essa caminhada da fé. E nós todos estamos unidos e juntos, né? Nesta corrida que nos foi proposta. Seguir a Cristo não é fácil. Não adianta a gente querer pintar, né? Romantizar o Evangelho, dizer que é um mar de rosa. Pelo contrário, vai muito abrir mão do eu, renúncia, a gente vai perder, para a gente ganhar, a gente perde. Parece até contraditório, mas o reino de Deus é assim. E louvado seja Deus por isso, porque quando a gente observa como será no futuro, né, Apocalipse 21, descrevendo que o próprio Deus, ele vai estar entre o seu povo, será a luz que iluminará toda a Nova Jerusalém. Eu fico imaginando a grandeza de Deus e o poder que é o Senhor, né, está com o seu povo e a gente poder conhecer a Cristo verdadeiramente. Por isso vale a pena a gente passar por circunstâncias, tribulações, as lutas com Cristo, né, vencendo diariamente, abrindo mão mesmo, porque como Paulo vai dizer, né, que as nossas aflições, as circunstâncias que a gente vive, é que não se compara com o peso da glória, porque será glorioso demais estar com Jesus. Então não desanime, vamos seguindo a Cristo fielmente a cada dia. Amém. Amém. Gostoso, né? Gostoso. Pensam mesmo. Missionária Miriam, nossa gratidão, muitíssimo obrigado, pastor Rogério, estamos caminhando aqui para o final. Nós vamos pedir ainda, Miriam, por gentileza, que você faça uma oração por todos os alunos, né, por toda a equipe aqui da TV Promessa RS, e mais sobretudo para todos os alunos, né, aqui da Escola Bíblica do Sul. Por gentileza. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós queremos agradecer a Ti por este momento que nós estivemos aprendendo um pouquinho mais da Sua palavra. Que o Senhor trouxe edificação a partir do Teu ensino, Senhor, a toda essa equipe da TV RS, o pastor Alessio, o pastor Rogério e toda a sua equipe, a todos que nos acompanham, a todos os estudantes da Tua palavra, Senhor, que nós sejamos cada dia mais, ó Pai, forjados a abrir mão do nosso eu, que cada dia mais nós sejamos convidados, Senhor, por Ti, a caminhar com o Senhor, a seguir ao Senhor. Cada dia mais nós sejamos incentivados pela presença do Teu Espírito Santo e unidos em Ti, Senhor, que também nós podemos auxiliar uns aos outros, estendendo a mão, auxiliando, dando condições, Senhor, servindo de suporte uns aos outros para que a gente possa vencer a cada dia e que nós possamos, ó Deus, honrar o Teu nome, que nós possamos glorificar o Teu nome, que nós possamos, Senhor, proclamar o Teu nome, meu Deus, mas proclamar o nome de Jesus verdadeiro, um nome poderoso, um nome glorioso, esse Jesus que veio e se transformou em ser humano, esse que veio e enfrentou a cruz no nosso lugar, esse que veio e nos trouxe restauração, que nos salvou, que nos amou, Pai. Esse Jesus fiel e poderoso, meu Deus. Esse Jesus que nos ensina a abrir mão do nosso eu para viver e desfrutar da beleza que é o reino de Deus. Aí, diante dos desafios que nós enfrentamos, as lutas que os teus filhos enfrentam, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor. Nos auxilie, Pai, fortalecendo, dando vigor, dando ânimo, em nome de Jesus, para que a gente não pare. Mesmo diante das circunstâncias, ó Pai, vem a dor, a tristeza, mas que a gente se lembre que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa alegria, é o Senhor que nos conduz ao Espírito Santo de Deus,
Por isso, a nossa oração, fortaleça o teu povo, Jesus, em nome de Cristo, nos fortaleça para que a gente possa viver a cada dia mediante a fé em Cristo Jesus, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Miriam, estamos chegando ao final. Muitíssimo obrigado. A gente fica aqui orgulhoso de ter você aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, a gente em particular, tem um carinho especial, lembra também, pela Miriam. Então você aqui com a gente é uma alegria muito grande. Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor Alessio, pastor Rogério, pelo convite. Prazer também estar participando aqui vocês pela primeira vez e com certeza, se oportunidade assim, a gente auxilia vocês. Um abraço a Nêmora, amo muito vocês também, ao Felipe. É um prazer estar com vocês. E detalhe, né, pastor, a gente tem como referência homem de fé e a gente continua caminhando, né, pelos ensinos que nos deu e assim que a gente também possa repassar para a glória de Jesus, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. E fica o convite para a missionária Miriam vir passar uns dias aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Opa! Vamos combinar. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá certo. Pastor Rogério, obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Eu agradeço, pastor Alessio, a missionária Miriam, pela presença, né? E o senhor continua conduzindo os ministérios aí de ambos. Amém. A todos os nossos irmãos e irmãs, a nossa gratidão por estarem aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, vocês nos acompanharam até aqui, viram a forma extraordinária que Deus usou a missionária Miriam hoje aqui para nos abençoar. É um conteúdo que, pela graça de Deus, ele fica aqui armazenado e ela pode chegar a muita gente, né? Muita gente. Por isso, irmãos, irmãs, compartilhe o link, coloque lá, coloca lá no seu Instagram, coloca lá no seu Face, coloque naqueles diversos grupos do WhatsApp, né? De vez em quando a gente está com tantos grupos, né? Do WhatsApp, né? Olha aí, serve para alguma coisa. Coloca lá o link em todos eles, né? Coloque lá, tá bom? E vamos pulverizando, vamos fazer com que esse conteúdo chegue no maior número possível de pessoas para que sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Feito isso, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS, ative o sininho para que você seja avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus.